Muito bem. Então, gente, hoje nós vamos ter a sétima aula do curso Alfa e eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Espera aí, antes de eu compartilhar. Pastor, Oi. com quem eu pego as últimas duas aulas que eu perdi? Eu vou ver, Luiz, se eu consigo. É porque eu estou tentando salvar as coisas, só que ela cai no lugar aqui e eu tenho que dar uma editada nela, sabe? E aí eu vou Uhum, tentar te passar depois, tá bom? tá bom. Vamos ver. Tá. Compartilhar de novo, compartilhar a tela. Muito bem, gente. Hoje, na sétima aula, a gente vai ver sobre Deus, família, igreja e mundo, tá? Espero que a gente faça uma aula rápida aqui. E como eu falei para vocês, eu tô com minha bateria aqui acabando, tá bom? Mas está funcionando aqui. Deixa eu só pegar meu apontador aqui. Muito bem. Muito bem, gente. Então vamos começar. Hoje a gente vai estudar nessa lição a posição nossa como cristãos diante dessas quatro coisas muito importantes, que é Deus, família, igreja e mundo. Como fica a situação do cristão, né, com essas quatro coisas? Com Deus, como fica a nossa relação com Deus, nossa relação com nossa família, a relação com a igreja e a relação com o mundo. O que é que acontece, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre a relação com Deus, tá bom? Vamos ler esses versículos aí? Pastor Paulo, lê esse que está aí na tela, Efésios 1, versículo 5, e depois a irmã Marinalva, o Efésios 1, 13, está aí na tela, tá? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Muito bem. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Muito bem. Olha que quanta coisa importante que aconteceu quando a gente creu em Cristo. Nós fomos adotados como filhos e fomos selados pelo Espírito Santo. Lê para a gente, Roberto, esse texto está em João 1, 12. Está aí na tela. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. É... Tamires, lê para a gente Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo. Repare isso. Todos vocês têm a fé em Cristo. Muito bem. Eliana, lê para a gente 1 João, capítulo 3, versículo 1. Está aí na tela também. Tem que abrir o microfone, tá? Não, desculpa. Imagina. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E esse texto aí a Brenda vai ler. 1 Pedro 2, versículo 10. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Gente, antes o povo de Deus era só Israel. Agora, mediante Cristo, todo aquele que crê em Cristo passou a ser chamado filho de Deus. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a ter um relacionamento que é um relacionamento íntimo com Deus, porque nós passamos a ser filhos dele. A gente faz parte da família de Deus. Nós não estamos órfãos, meus queridos, espiritualmente. Lembra? A gente nasce espiritualmente do Pai espiritual. Fecha a porta. Vai. Fecha a porta, papai. O papai vai estudando. Só precisa, Legal. O papai só já fez precisa com você, fechar o tá? microfone aí, viu?
Precisa fechar o microfone. É o Vinícius, né? Desculpa, pastor. Entrei aqui Imagina, atrasado e imagina. não percebi. Isso, muito bem. Então, gente, isso tem muitas implicações para a gente. Olha a posição que a gente tem. Passamos a ser filhos de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus. Somos povo de Deus. Então, isso mexe com a gente de alguma forma, influencia a gente de alguma forma. Primeira coisa que acontece com a gente, nós passamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós está sozinho. O que a gente precisa aprender agora é aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo. Lê para a gente, Alessandra, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pastor, Oi, licença, rapidinho. pode falar, Alexandre. Ô, Matheus. Eu tenho uma pergunta Hum, sobre uma coisa. Jesus morreu por todos nós, né? E quem sim, morreu antes de Jesus? ninguém morreu antes de Jesus. Você está falando pelas pessoas que nasceram antes de Jesus, né? É, que nasceram antes e morreram antes de ele morrer Isso. por nós. Essa pergunta é uma pergunta muito profunda, Matheus. Eu precisava responder com calma. Como eu estou com este problema da bateria aqui, né? Eu ia precisar de pelo menos 5 minutos para responder a sua pergunta. No final da aula, você deve ter Então, ela. vamos fazer o seguinte: na aula que vem, você vai anotar isso aí. Na aula que vem, nós vamos começar a aula explicando isso aí antes de começar a gravar. Tá bom? Tá bom, pastor. A pergunta foi Obrigado, muito inteligente mesmo, tá? Beleza. Obrigado, pastor. Muito bem. Então, vamos lá. Romanos 8, versículo 14. Lê para a gente, por favor, Luiz Otávio, esse texto que está aí na tela. Romanos 8,14? Isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, a condição para que eu seja filho de Deus é que eu sou guiado por Deus. Eu não estou mais sozinho, perdido com meus pensamentos, perdido com o meu querer, perdido com as minhas preferências, de jeito nenhum. Então, se nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, meus queridos. Para isso, a gente tem que convidá-lo a participar das nossas vidas. A gente tem que ter consciência que nós não estamos só mais e que o Espírito Santo habita em nós. E quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus habitando em nós. Uma vez que eu recebi a Cristo, é a minha conexão com Deus. Então, eu tenho que começar a desenvolver sensibilidade à voz do Espírito. Então, um cristão que precisa tomar uma decisão, ele deve orar pedindo a Deus para que o Espírito Santo o ajude a tomar uma decisão correta. Ele quer começar a namorar, ele começa a orar para Deus ajudar ele com uma menina. Ele quer começar a trabalhar, ele quer mudar de emprego, ele quer começar um negócio, ele quer comprar, ele quer vender. Você não precisa tomar essa decisão sozinho a partir de agora. Você pode tomar uma decisão inspirado naquilo que Deus vai te guiar e ele fala com a gente. A gente precisa começar a treinar isso. Experimentem, quando vocês forem tomar uma decisão, orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo te fale. Então, essas decisões que você vai tomar na sua vida, desde coisas pequenas a coisas grandes, tá? Sejane, por exemplo, quando ela está atrasada, ela ora assim: Senhor, me ajuda a encontrar uma vaguinha de estacionamento para eu parar o carro perto do lugar que eu vou. E geralmente ela consegue. Você vê, é uma coisa boba, mas que ela fala com Deus. E o Senhor gosta de atender essas coisas, tá? Porque isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Então, Deus está interessado em tudo na sua vida. Então, decisões referentes a estudos, vocação, às vezes o pessoal vai ficando jovem aí, daqui a pouco o Luiz Otávio e o Matheus vai ficar decidindo que profissão seguir. Peçam a Deus para definir, ajudar a definir que profissão vocês vão seguir, tá bom? Com relação a companheiro, companheira, família, negócios, tudo deve ser levado a Deus pedindo orientação do Espírito Santo. Por que que eu faço isso? Porque eu sou filho de Deus, porque eu faço parte da família de Deus, porque eu faço parte do povo de Deus, então tem que aproveitar, tá? Outra coisa que acontece, um fato de eu ser filho de Deus, família de Deus,
é povo de Deus, é que nós estamos livres do temor, gente. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Lê para a gente aí, Alexandre, por favor. Esse texto está aí na tela. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Gente, se nós formos adotados como filhos, se nós somos família de Deus, sabe aquelas histórias que a gente tem antigamente, que alguém mexia com a pessoa falava, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é? É exatamente isso que está falando a Bíblia aqui. Por que que nós não recebemos um espírito para a gente continuar vivendo no medo? Medo não deve fazer parte da nossa vida, gente, tá? Por quê? Porque Deus está conosco e a gente precisa tomar posse disso. Nós não precisamos temer mais calamidades, catástrofes, crises, mesmo que elas venham. Tem os irmãos lá do Rio Grande do Sul que enfrentaram uma enchente tremenda, um negócio terrível. Olha, Deus vai dar a escapatória para todo mundo que é dele ali daquele lugar. Não tem jeito. Eu não preciso enfrentar. O cristão não tem medo nem da morte mais. Por quê? Porque a morte é só uma passagem para ele da vida eterna. Ok? É por isso que você vê casos na Bíblia de pessoas que se entregaram para a morte. Por quê? Porque não temiam mais a morte. Não ficavam desesperados com o exame que está chegando. Não ficavam desesperados mais com a notícia ruim que está chegando. Ok? Então, outra coisa importante do fato de eu ser filho de Deus, povo de Deus, família de Deus, é que nós podemos nos dirigir ao nosso Pai. Em Romanos 8,15, a gente tem a indicação de que Deus é o nosso Pai carinhoso com o qual nós temos intimidade. Efésios 13:12, nós temos a indicação de que nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos mais de intermediários. Nós podemos chegar a Ele com confiança de que Ele vai nos escutar. E isso é uma coisa, meus irmãos, deixa eu falar, com a experiência, de tanto eu falar com Deus, eu tenho certeza que todas as vezes que eu fechar meus olhos e falar com Ele, Ele está me ouvindo. Ele sabe exatamente o que está no meu coração. É verdade que no início você fica com um pouco de dúvida, tal, mas conforme você vai tendo experiências com Deus, essas dúvidas saem completamente. Ele sempre ouve aquilo que eu estou me dirigindo a ele. Lê para a gente ali, Mateus, esse texto aí, Efésios 3:12, que está na tela. De quem teme livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Isso, muito bem. Por intermédio de quem? Quer dizer, Cristo, nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Outra coisa importante, o fato da gente ser filho de Deus, o fato da gente ser povo de Deus, o fato da gente ser família de Deus, nós temos garantia da vitória, sempre, tá? Lê para a gente, Samara, por favor, Romanos 8:16, que está aí, 16:17, que está aí na sua tela, por favor. O Espírito testemunha nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Muito bem. Vinícius, lê para a gente o 28. Está aí na tela. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Muito bem. Então, como filhos de Deus, nós temos confiança de que nossas vidas estão na mão dele. Eu preciso confiar nisso, meus irmãos. Porque o relacionamento com Deus é tudo por fé. Fé é certeza daquilo que eu espero. Então, se eu creio em Cristo e recebi Ele no meu coração, então eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu pertenço à família de Deus. Eu sou povo de Deus e, portanto, eu tenho confiança que a minha vida está nas mãos dele. E mesmo todas as coisas contribuem ao bem daqueles que amam a Deus. Então, nós não poderíamos estar em melhor lugar, porque nós somos mais do que vencedores, conforme diz a palavra de Deus. Então, isso aí é todo o nosso relacionamento com relação a Deus. Está na apostila, eu quero que vocês depois vejam
com bastante calma e se atenham, leiam, releiam, tá, essa parte. Mas nós também temos o fato da gente ter Cristo, isso também mexe com a nossa relação com a nossa família, tá? Então, por vezes, imagina uma pessoa aceita Jesus e cresceu e nasceu de novo, né? E isso, às vezes, pode deixar ele numa situação difícil dentro da família. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não conseguem entender que você começa a se relacionar com uma pessoa. As pessoas entendem as coisas em termos de religião. Olha, ele mudou de religião. Imagina um adolescente que nasceu de novo, recebeu Jesus e que os pais não estão compreendendo direito a nova religião, entre aspas, do seu filho, né? Esse filho vai ter problema. Às vezes, é o marido, né? Está se relacionando com Jesus, isso vai causar problema com a esposa. Às vezes, é a esposa que está se relacionando com Jesus, né? E que isso vai causar algum tipo de problema do marido, porque no início as pessoas pensam muito em termos de religião. E religião faz muita briga, muita confusão, tá? Gente, então, não é raro que alguns cristãos sejam obrigados a escolher entre a nova religião e a família, tá? O próprio Jesus advertiu que haveria conflitos. Você pega Mateus, capítulo 10, versículo 34, até o 37. Pastor Paulo, lê para a gente esse texto que está aí na tela, por favor. Não esquece de abrir o microfone. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que coisa. Então, o conflito por causa da fé é inevitável. Não é que Jesus quer a briga, nem nada disso, quando você vê aquele texto lá. Não é nada disso. Não é que Jesus divide as famílias, mas é o fato que o que ele está falando que é natural, que quando uma pessoa da família o siga, cause estranheza nos demais, tá? É nesse sentido que está aquele texto, tá? Então, o que eu faço quando eu tenho conflito na minha família por causa da minha fé? Quando as pessoas não estão compreendendo direito, né? Primeira coisa, ter paciência com os familiares, porque a perseguição, ela foi profetizada. Então tem que amar, tá? João, capítulo 15, versículo 20, lê para a gente, irmã Marinalva, por favor, esse texto aí da tela. Abre o microfone, tá? Lembre-se das palavras que ele disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então ele está falando o seguinte, ó, se começar a te perseguir por causa da tua fé, fica firme. Fica firme que vai dar tudo certo. Porque assim como aqueles, Jesus conseguiu, através da palavra, ganhar muita gente, a gente também vai conseguir, tá bom? Quando a gente for perseguido pela nossa fé, a gente não deve brigar, a gente deve amar. Romanos capítulo 12, versículo 14. Roberto, lê para a gente esse texto que está aí na tela, Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. É que está faltando o texto aqui, depois eu conserto. Tá bom? Então você vê, abençoa, abençoa. Ainda mais família nossa, nós vamos amaldiçoar a família nossa? De jeito nenhum. Nós vamos abençoar. As pessoas têm que ver que da nossa boca sai bênção, tá? E quando a gente estiver sendo perseguido, às vezes não é só na família, às vezes no trabalho também, tá bom? Ore por quem estiver perseguindo, tá? A gente. Ore pela vida da pessoa. Tamires, lê para a gente ali Mateus 5, versículo 44, por favor. Mas eu lhe digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meu Deus. Amem. Que difícil isso aqui.
amem seus inimigos. Amar, gente, não é sentimento aqui na Bíblia, lembra disso, tá? Amar é fazer o bem. Você pode ter bronca do cara. Se você vê ele passando dificuldade, você vai lá e ajuda ele. É muito difícil isso aqui. É complicado, tá? E ele fala: orem por aqueles que os perseguem. Então, a perseguição é a coisa mais natural na vida do cristão, tá? Cristão que não é perseguido em algum momento da vida dele, ele está com um probleminha na fé dele, tá? Por favor, sobre essa parte não é sentimento, ou não sei se você falou exatamente isso, Sim. amar é fazer o bem. Tipo assim, eu soube de algum caso que a pessoa sofria bullying no trabalho, né? Aham. E acabou até saindo depois. Ah, aí a questão, deve-se orar por ele, mas é difícil ter um sentimento. Fazer o bem é uma coisa, amar parece-me que é outra. Será que você podia explicar um pouquinho mais para Claro, entender? claro. É o Obrigado. seguinte, ó, o amor bíblico, esse amor que está aí, ele, que no grego, Roberto, você tem vários tipos de amor. Lembra que o Novo Testamento foi escrito no grego, certo? Então você tem, no grego, cada palavra, aqui para gente, no português, tudo é amor. No inglês, tudo é amor, ok? Mas no grego, que foi escrito no Novo Testamento, você tem vários tipos de amor. Então você tem, por exemplo, o amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher e o homem, que envolve a questão erótica, né? Você tem o amor estorge, por exemplo, é um amor que faz com que companheiros na vida, na velhice, fiquem juntos sem interesse sexual, tá? Você tem o amor filia, que é né, um amor de amigo, né? Você tem o amor ágape. O amor ágape é o amor que faz sem esperar nada em troca. Quando aqui está dizendo amém, nesta palavra amém, ele está falando do amor sobrenatural, o amor que faz sem esperar nada em troca. Entendeu? Então, essa visão, Roberto, de amor sentimento é uma visão, sabe o Cupido que flechava os amantes, né? Ele jogava a flecha e flechava o coração. Este amor é amor eros. Então, a nossa civilização ocidental, ela é muito impregnada pela ideia do amor eros, amor sentimento. Só que este amor que está retratando aqui nesse versículo é um amor ágape. Então, por exemplo, quando a gente leu muito aquele versículo João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho, quer dizer, ele fez algo em favor das pessoas, tá? Ele tanto amou que deu o seu filho, tá? Então, o que acontece? O amor ágape é um amor que faz sem esperar nada em troca. É um amor que faz sem que o outro mereça absolutamente nada, tá? Então, por exemplo, eu estou sofrendo bullying. Eu não vou ter sentimentos bons com relação àquela pessoa, mas eu não vou fazer o mal para ela, entendeu? Eu estou amando essa pessoa. De repente, Deus coloca acontece alguma coisa, aquela pessoa vem parar na minha mão. Eu tenho o poder de destruir aquela pessoa, mas eu não destruo. Por quê? Porque eu estou amando o meu inimigo, tá? Não que eu estou feliz com ele, não é nada disso. Eu posso não estar feliz com ele. Quem que vai ficar feliz com uma pessoa que está te maltratando? Você não vai ficar feliz. Agora, o amor ágape faz com que, mesmo essa pessoa, de repente, ela está passando fome, você vai pegar e se você pudesse, passou pela sua frente, você vai pegar e vai dar um prato de comida para aquela pessoa, mesmo que você não goste dela. Porque este é o amor ágape. Se você quiser, Roberto, a gente pode depois no final, eu te ligo e explico melhor se não ficou claro.
Roberto, Olha, eu penso que está claro, sim. tá Claro que claro? eu sei, mas eu entendi. O único amor que eu perdi, porque eu gosto de anotar, que é o amor eros, o amor segundo, que é na velhice fica juntos. Como que chama esse Storge, segundo? Storge, Storge. Storge. Ah, obrigado. Anotei tudo aqui. Eu entendi. Obrigado mesmo. Oh, que bom que você entendeu. Qualquer coisa a gente pode falar depois por telefone, tá? Obrigado. Obrigado. Então tá bom. Então a gente tem que orar por essas pessoas. Então lembra, o amor ágape, a pergunta do Roberto foi muito boa. O amor ágape não é sentimento. O amor ágape é obediência. O amor ágape é uma ordenança de Deus. O amor ágape é eu me mover em favor mesmo daquele que não merece, tá? Então, a gente tem que perseguir, persistir em oração até que o último da nossa família seja alcançado por Jesus. Então, nós temos um compromisso. Assim como eu conheci a Cristo, eu tenho um compromisso de fazer com que todos da minha família também se encontrem com Jesus, tá? Então, Josué, capítulo 24, versículo 15, esse texto é muito famoso, tá? Eu queria, por favor, que a Eliana lesse ele para a gente. Está aí na tela. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha o compromisso de Josué falando que não interessa quem vocês vão servir, mas eu e minha família, quer dizer, assumiu para ele. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, tá? Então a gente precisa fazer isso também, assumir essa responsabilidade para a gente. Quando nós falamos de Deus, nós falamos com relação à nossa família, o que que atinge a gente, uma vez que eu tenho a fé em Cristo. Agora nós vamos falar sobre a família cristã, que é a igreja, tá? Então, lê para a gente, por favor, a Brenda, esse texto que está aí, Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E membros da família de Deus. Então, preste atenção nisso aqui. O fato da gente ser concidadãos dos santos e da família de Deus significa que nós devemos nos reunir como igreja. Nós devemos estar juntos, porque não há família que não se reúna. Quando uma família não se reúne, é porque tem algum problema, tá? É muito saudável e natural que o cristão encontre uma igreja local que pregue a palavra de Deus de forma sadia. A principal condição para eu fazer parte de uma igreja não é se ela é linda, se o louvor é bonito, se nada disso. É a principal condição para que eu faça parte de uma igreja é que se essa igreja prega de verdade a palavra de Deus, porque não faz sentido. Lembra que os que são de Cristo o ouvem. Ouvem em que sentido? Ouvir a palavra dele. Então, é normal que a gente tenha vontade de se reunir como igreja, tá? Igreja não é placa, igreja são pessoas, tá? Então, o parâmetro sempre vai ser a Bíblia. Nós encontramos na palavra de Deus que quando as pessoas aceitavam Jesus, passavam a fazer parte da igreja. E naquele caso lá, é a igreja de Cristo, porque não tinha placa. Esse negócio de igreja batista, Assembleia de Deus, não sei o quê, católica, não tinha isso, não tem isso na Bíblia, ok? Atos 2, versículo 41 e 42, olha o que diz o texto. Lê para a gente, Alessandra, por favor, esse texto de Atos 2, 41 e 42. Pastor, só para avisar que o Perseu está aqui, eu não consegui falar aquela hora, tá bom? Peçam, tá bom. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Perceberam aqui que houve um acréscimo? Acréscimo a quê? Acréscimo à igreja, ok? O 47, lê para a gente, por favor, Luiz Otávio.
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente, os que iam sendo salvos. Acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, né? Então tá. Então, é na igreja que se batiza, é na igreja que se aprende, é na igreja que há comunhão. Por exemplo, neste momento que nós estamos juntos estudando a palavra de Deus, nós estamos sendo igreja. Porque na Bíblia, igreja é onde tem 2 ou 3 pessoas, ao mais. É isso. Igreja, isso que estamos fazendo, reunidos em volta da palavra de Deus, estudando as coisas de Jesus, nós estamos sendo igreja, tá? Agora, igreja também é comunhão, igreja também é partir do pão, igreja também é um estar na casa do outro. Igreja também é a gente sentar e comer uma pizza junto. Igreja também é a gente ter amizade, um ajudando o outro, ok? Isso também é igreja. Quando uma pessoa nasce de novo, ela vai sentir um desejo natural de encontrar outros que também são nascidos de novo. Assim como eu tenho prazer de me encontrar com meus irmãos, com meus tios, com meus primos, com meus avós, com meus pais, da mesma forma, como somos irmãos em Cristo. Nascidos de novo, quer dizer, somos irmãos espirituais, nós gostamos de estar juntos, tá? Então, o costume de não se reunir como igreja é antigo, mas não é bíblico, tá? Vamos ver. Lê para a gente, Alexandre, por favor, esse texto que está aí na tela, Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha, fala bem claramente, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, né? Então, quer dizer, é uma ordem isso aqui. Além disso, querido, a igreja é comparada com o corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. É na igreja que são derramados os dons espirituais também para a nossa edificação. A igreja existe para nós servirmos uns aos outros. Eu abençoo vocês hoje. Vocês vão se abençoar entre si com os seus dons. E vocês irão me abençoar com os dons espirituais de vocês. Ok? Por quê? Porque uma vez que eu recebo o Espírito Santo, eu vou passar a ter dons espirituais que só serão manifestos na igreja, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Lê para a gente, Mateus, por favor, esse texto aí. Portanto, retiremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Você vê que Paulo esperava que a igreja se reunisse e quando ela se reunisse, que as pessoas utilizassem os dons espirituais que elas receberam da parte de Deus, tá? E agora vamos falar sobre a questão da nossa relação com o mundo. Como fica a nossa relação com o mundo, tá? O nosso relacionamento com o mundo, ele muda quando nós nascemos de novo. Porque a Bíblia diz que antes de nós aceitarmos a Cristo, nós éramos mortos em nossos pecados. Samara, lê para a gente Efésios 2, 1 e 2. Está aí na tela. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ok. Então a Bíblia fala que nós estávamos mortos, tá? E olha o que Jesus falou em João 17, 14 a respeito, 14 a 18, a respeito do nosso relacionamento com o mundo, tá? Vinícius, lê para a gente esse texto aí. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Ou seja, estamos nesse mundo a partir desse momento que aceitamos a Cristo, estamos nesse mundo em missão. Mas o que ele está dizendo é que o mundo irá nos odiar por a gente crer em Cristo, tá? Então, a gente aprendeu nessas palavras, anotem aí, o cristão está no mundo, mas não pertence ao mundo. Satanás, ele está ativo no mundo, mas nós somos protegidos por Deus contra ele. E os cristãos, eles têm uma tarefa especial a cumprir no mundo, porque nós fomos enviados ao mundo. Somos todos missionários. Da mesma forma como eu estou aqui com vocês partilhando os ensinos de Cristo, vocês também terão oportunidade de fazer isso com outras pessoas. Ensinar a Cristo para outras pessoas. Tá bom? Vocês marcaram aí na apostila já? Pertence, protegidos e enviados? Sim. Ai, ai. Eu tenho protegidos. Protegidos, o último é enviados. Uhum. Joia. Então, mesmo quando o mundo odeia o cristão, zomba dele, ele deve ser compassivo, deve mostrar interesse por ele. A gente não, sabe, a gente tem que entender a nossa fé. Por isso que existe a palavra de Deus, tá? Para que ninguém nos engane, para que ninguém nos passe a perna. Assim como quando uma pessoa nasce de novo, seus valores e relacionamento com Deus mudam. Isso também pode acontecer com outros através da nossa vida. Nós fomos chamados para compartilhar isso que nós estamos aprendendo com outras pessoas, tá? O cristão, ele se incomoda com o pecado do mundo, mas ama as pessoas que vivem no mundo. Nós devemos amar. O que é amar? Lembra que eu expliquei? Fazer algo em favor das pessoas, tá? O apóstolo Pedro disse para que o cristão, para o que o cristão é chamado no mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Perseu, lê para a gente esse texto que está aí, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, anunciar a Cristo, tá bom? Assim como a gente muda de vida, muda o nosso pensamento, conforme a gente vai andando com Cristo, nós devemos apresentar essa nova vida a outros que ainda não a conhecem, tá bom? Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês agora um vídeo. É sem áudio mesmo? Para mim tá sem áudio também. Pastor? Pastor?
Oi, gente. Estava sem som o vídeo? Sim. Ah, me perdoe. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Oh, meu Deus. Pastor, é agora que eu entendi o louvor que teve de pé. Agora eu percebi. Tava com som, mas não dava para entender nada. Ah, é? Então, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Então. Ô, pastor, Tava tipo robô falando. Tá, deixa eu ver aqui. Então, acho que eu ô, já sei o pastor, que é. Oi. agora que eu entendi aquele louvor lá que você coloca no Javis. Ah, é? Por quê? É, chama Spirit mesmo. Eliseu não parou a igreja. É pra ser Ah, para o é igreja. verdade. Coliseu não para a É igreja. verdade. Leões Ó, não parará na casa de deixa eu fazer uma coisa aqui. Compartilhar som. Eu acho que agora vai dar certo. Exato. Eu acho que agora vai dar certo, tá? Agora vai. O Senhor. Tá com som agora? Sim. Sim. Muito bem, gente. Vocês viram aí algumas cenas, se você procurar na internet, no Google, por exemplo, cristãos perseguidos, vocês vão ver que ano passado, ano retrasado,
na Índia, teve uma turba de pessoas, né, que saíram quebrando, incendiando e matando muitos cristãos. As cenas são horrorosas, tá? A gente vive, mesmo num país de maioria cristã, é normal que, quando a gente comece a um trabalho, ser reconhecido como cristão verdadeiro, as pessoas comecem a falar perseguições, começam a falar gracinha, começa. E é engraçado, que, principalmente, não que a gente deva falar de ninguém, nós não devemos falar de ninguém, mas é engraçado que você não pode falar de absolutamente ninguém. Mas do cristão, todos podem tirar sarro, todos podem falar besteira, né? Eu conheço um rapaz que trabalha numa empresa e que o dono da empresa ele fica de vez em quando falando uma gracinha pelo fato de ele ser cristão, né? É normal vocês ouvirem um monte de coisa, tá? Mas isso sempre aconteceu e é isso que a gente precisa deixar claro. Isso sempre aconteceu e isso não é novidade, porque nós vimos os textos que Jesus ele ele fala claramente que isso iria acontecer. Então, nenhum cristão começa a enganar, nenhum cristão começa a enganar, tá? Todo cristão é avisado dessa perseguição, tá bom? O que mais chamou a atenção de vocês desta aula hoje, gente? Quer falar? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando uma pessoa recebe a Cristo, tem uma revisão e discussão aí no final da apostila. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, ela passa a ser o quê de Deus? Filho, Filho. Muito bem, Luiz Otávio. Show. Isso é muito bom, né? É possível que haja algum tipo de conflito na família pela fé em Cristo? sim, Sim, muito bem. Como que a gente deve enfrentar essa situação, gente? Com amor, com amor. Amor, muito bem, Mateus. Oração, com tranquilidade, né? Ciência. Paciência, muito bem. Paciência. Sem desespero, sem ficar, ai meu Deus, mas quanto tempo eu vou enfrentar a situação? Calma, vai passar, vai dar tudo certo, tá? Pô, Pode falar. assim, não é uma dúvida, assim, né? Na verdade, aqui nessa nossa aula a gente falou sobre a questão da nossa relação, né? É, com vários setores, né? Tanto com Deus, família, isso aqui, e a questão da direção pelo Espírito Santo, né? Que a parte da salvação nós recebemos o Espírito Santo. E aí, voltando um pouquinho na pergunta do Mateus, né? Já que sobrou um pouquinho de tempo ainda, né? Antes de Pentecostes, né, do lado dos apóstolos, né, antes do Espírito de Deus ser, o Espírito Santo derramado, ele não estava presente com as pessoas. Na verdade, eu estava ouvindo, lendo um estudo hoje, né, que falava que ele, de vez em quando, o Espírito ele era derramado por uma pessoa, em cima de uma pessoa, um profeta, e depois ele voltava, né? Exatamente. Até foi o caso do sermão que o senhor falou nesse domingo, né, do rei Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele orou a Deus pedindo que Deus não retirasse dele o espírito, É verdade, é verdade. né? Então, o espírito antes, ele era um pouco restrito, vamos dizer assim. Ele não era derramado sobre todas as pessoas. As pessoas recebiam o espírito para cumprir uma função específica. Então, por exemplo, no meio do deserto, eles precisavam construir o tabernáculo e eles tinham que ter habilidades manuais. E as pessoas que estavam lá não sabiam. Então, o que aconteceu? O Espírito foi derramado sobre algumas pessoas e eles desenvolveram habilidades manuais de artesãos para fazer determinadas coisas. Por exemplo, Moisés, para dirigir o povo, né, tirar do Egito e levar, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Davi foi cheio do Espírito Santo, né?
Elias foi cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele era derramado, ele era colocado, ele vinha sobre uma pessoa que tinha uma tarefa. O que aconteceu em Pentecostes, e a partir de Pentecostes, foi que o Espírito começou a ser derramado sobre todas as pessoas que aceitassem a Cristo. E isso, havia uma profecia que dizia que um dia isso ia acontecer e que a marca da era messiânica seria justamente quando o Espírito fosse derramado. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês, já que estamos falando sobre isso, tá? Então, existe alguns cristãos que eles têm um pensamento assim, ó, que primeiro eu sou batizado nas águas e depois eu tenho que buscar o batismo no Espírito Santo, tá? Na verdade, é uma confusão. A Bíblia diz que quando vocês quiserem, se inscrevam para o curso Gama, que é o curso de dons espirituais, que lá a gente explica muito bem sobre isso, tá? Mas o que acontece? Quando você aceita Cristo, o que a palavra diz é que você já recebe o Espírito Santo ali, porque você é selado no Espírito Santo. Se você não for selado no Espírito Santo, você não tem salvação, ok? Aí alguns vão falar assim, olha, mas por que que algumas pessoas falam línguas, outras pessoas não falam línguas, alguns pregam, outros profetizam, outros... na verdade, são muitos dons espirituais. Você pode falar línguas ou não. Você pode interpretar essas línguas ou não. Você pode... por exemplo, receber o Espírito Santo e você ter o dom de evangelismo. Você pode receber um dom, que é o dom do ensino, passar a ser alguém que ensina a palavra de Deus para as pessoas. Você pode receber um dom. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um dom. Esse dom, ele fica ali dentro de você, tá? Como se fosse um ovo escondido. Precisa ser aquecido, precisa ser alimentado até uma hora que ele desabrocha, tá? São muitos dons espirituais. Então, o que acontece? Alguns cristãos vão dizer que o sinal de que você recebeu o Espírito Santo é que você fala línguas. Isso não é verdade. Isso, inclusive, prejudica. Por quê? Porque muitas pessoas que não falam línguas ficam falando na cabeça dela que ela precisa falar línguas para ela poder ter o Espírito Santo, então ela enrola a língua, fala qualquer coisa para ela poder se sentir bem e falar, tem o Espírito Santo, tá? Isso gera muita hipocrisia, muito problema. Então, existem pessoas que falam em línguas, pessoas que não falam em línguas. Ah, mas por que que uma pessoa é tomada pelo Espírito, tal? Ali é o momento em que a pessoa é cheia do Espírito. Então, ser selado pelo Espírito é uma coisa. Ser cheio do Espírito é outra. Para eu ser selado, eu recebo a Cristo, eu creio. Para eu ser cheio, aí é uma outra situação. Uma situação em que eu busco ser cheio. Eu busco ser cheio. A palavra de Deus fala que a gente tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é você não ser... Como é que eu vou te dizer para você? Ser cheio do Espírito Santo é você não agir por você. Tá? Então, por exemplo, quando eu prego, é um dom espiritual que eu recebo para a edificação da igreja. Então, eu estou ali pregando para a edificação da igreja. Se eu estou ensinando para vocês, isso também é um dom espiritual. Eu estou ensinando. Vocês vão falar assim, tá, mas qualquer pessoa é capaz de ensinar. Não, gente. Existe um ensino que você aprende a ensinar. E existe um ensino que é dom espiritual. Você percebe claramente quando uma pessoa tem o dom do ensino e quando ela ensina. Qualquer cristão pode ensinar.
Mas aqueles que tiverem o dom do ensino, eles vão ensinar que vai prender as pessoas vão compreender claramente aquilo que está sendo falado. A pessoa vai ter vontade de aprender, por quê? Porque está sendo exercido um dom espiritual naquele momento. Entendeu? Então as tias da salinha têm um dom? Às vezes sim, às vezes não, Luiz. Tá? A verdade é que a igreja, ela vai reconhecer as pessoas quando elas têm aquele dom espiritual, tá? E isso é sinal do quê? Sinal de que você está deixando desabrochar o seu dom. Por exemplo, tem um dom espiritual que a Bíblia fala, chama aconselhamento. Então, tem pessoas que não são psicólogas, não são psicanalistas, não são nada disso. Mas quando elas conversarem com alguém, a pessoa vai ter vontade de conversar com ela e receber um conselho da parte dela. Por quê? Porque ali está operando um dom espiritual. Mas como pode ser isso? Aí tem que fazer o curso Gama para vocês entenderem como é que é. No curso Gama a gente ajuda você a descobrir seu dom espiritual. Tá bom? Depois que vocês fizerem um alfa, vocês entrem lá, se inscrevam, que vocês vão aprender um monte de coisa sobre o dom espiritual. Mas a sua colocação, Alexandre, foi muito boa, né? Sobre essa questão aí. O que tem que ficar claro é o seguinte, é que as pessoas confundem batismo no Espírito Santo com ser cheio do Espírito. O batismo no Espírito Santo é quando eu sou selado pelo Espírito. Quando eu sou selado no Espírito? Quando eu aceitei a Cristo no meu coração. Então tem a marca do Espírito. Ah, mas como que eu vou exercer meu dom? Na medida em que eu sou cheio do Espírito Santo. Aí os dons começam a se manifestar em você. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu agora, no final da aula, confundi a cabeça de vocês mais do que outra coisa, perdi a aula toda agora. Não, tá interessante agora o tema no final. É bem interessante a pergunta. Vocês são bons alunos, fazem boas perguntas, todos vocês. Muito bem. Gente, alguma coisa a mais? Eu posso encerrar? Olha, que Deus abençoe. Deixa eu encerrar aqui a gravação.